essa grande revolução do pensamento religioso humano, inaugurada pela terceira revelação, pelo Consolador prometido, que nos convida a abrir mão daquela imagem de um Deus antropomórfico sentado em um trono, a imagem de um rei medieval, e nos convida a ver o Criador como a mente suprema que governa, que plasma e que sustenta a criação infinita. Lembrando que na terminologia do benfeitor Emmanuel, pensamento não significa apenas cognição, intelecto. Pensamento é uma amálgama, ele reúne todas as potências do sentimento, com todas as suas características e todas as potências do intelecto. Pensamento divino, então, é a inteligência suprema e o amor infinito que sustentam a criação. E é através do pensamento que nos relacionamos com Deus, e é através do pensamento que as criaturas se refletem, se relacionam, recebem esses influxos dos poderes superiores que a conclamam à evolução espiritual, mas é também através do pensamento que nós estacionamos naquelas experiências reencarnatórias e do passado que fixaram em nós alguns elementos do intelecto e da emoção. Eu me recordo aqui de uma conversa tida com meu filho. Porque as crianças são de uma espontaneidade que a imagem que nós projetamos, a maneira como você interpreta pessoas e acontecimentos, isso tem um profundo impacto no seu destino. O pensamento gera a vida que procuramos. Então ele me disse assim: pai, então é muito simples, basta a gente mudar o pensamento. Não é que ele não tenha razão. É tão bom ser criança, porque a gente consegue enxergar toda a fala que o Adeilson me deu aqui, de 1h10, nessa frase. Então basta que você mude o seu pensamento e a sua vida será renovada. Acabou a palestra. Bom dia. Acontece que, como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Só consegue ser simples quem já equilibrou todos os elementos. Quem já conseguiu aquela síntese preciosa, fruto da experiência, do trabalho árduo, das lágrimas, das alegrias, da dedicação, da entrega. A simplicidade é o coroamento de tudo, de uma carreira profissional, de um relacionamento, de uma palestra, de qualquer coisa que façamos. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque existe em nós uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Há um texto enigmático, aliás, de resto, como todos os textos do Evangelho de João, mas especialmente esse do capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus tem uma conversa franca, dura, e quando Jesus quer ser enérgico, ele sabe ser enérgico. Os fariseus o acusavam de heresia. Como que diziam isso para Jesus? Diziam a ele que ele não era filho de Abraão. O que significa não ser filho de Abraão? Não seguir as tradições do judaísmo, não se basear nos princípios da primeira revelação, não ler os livros de Moisés, etc, etc. E eles diziam para Jesus, então, que por ele não ser filho de Abraão, eles não iriam escutá-lo. Então Jesus diz uma frase que eles não devem ter entendido nada, que é assim: antes que Abraão fosse, eu já era. Levou a conversa para um nível profundamente espiritual. Mas não se trata apenas de dizer
eu sou um espírito mais evoluído que Abraão. Não é só isso. É mais profundo. O certo é que os fariseus não entenderam nada. E responderam assim: o quê? Você que não tem nem 50 anos de idade, né? Deram uma estimativa alta, é antes do que Abraão? Quer dizer, fizeram uma interpretação literal. E disseram para Jesus assim: nós temos por pai a Abraão. E é interessante Jesus, porque assim, Jesus aperta mesmo. Como ele percebeu que os fariseus não tinham entendido nada, ele falou assim: agora que eles não vão entender mesmo. E disse para os fariseus: não, vós tendes por pai ao diabo, e vos esforçais por fazer a vontade dele, do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. O fariseu um deve ter olhado para o outro e falou assim: o que ele está falando? Não entenderam nada. Nada. Mas aqui Jesus abordou um tema que nós consideramos extremamente relevante para nós hoje. O que Jesus queria dizer com vós tendes por pai ao diabo e vos esforçais para fazer a sua vontade? E o que isso tem a ver com a fala do meu filho? Por que se nós fôssemos seguir aqui o pensamento de uma criança, muda seu pensamento e muda a sua vida. Mas por que você não consegue mudar seu pensamento agora? Pensamento eu digo no sentido de Emmanuel, que inclui sentimento e intelecto. É o conjunto. Por que você não consegue mudar agora? Porque há uma etiologia, uma filogenia psíquica. Você comete profundos erros repetindo a história da sua família. Por que você repete esses erros? Segundo Bert Hellinger, eu não sou da área da psicologia, não é um tema que eu domine. Você repete por um dever de fidelidade amorosa, por amor. É óbvio que um amor adoecido. Então, se nós fizermos aqui um inventário da história da sua mãe, da história do seu pai, da história dos seus avós paternos, dos seus avós maternos, dos seus bisavós paternos, dos seus bisavós maternos, da história ali dos seus tios, tias. Nesse conjunto dá para tirar a sua história. E não raro você está fazendo a mesma coisa. Principalmente, a gente repete a história daqueles que a gente menos quer repetir a história. Então esse é um ponto forte. Agora vamos acrescentar um pouquinho mais de nitroglicerina na constelação familiar. Um pouquinho mais. Vamos complicar isso um pouquinho mais. Vocês estão olhando aqui agora para o Haroldo, estão olhando ali para o Décio, para o Sérgio, para o Adeilson, e vocês estão vendo a atual encarnação de cada um de nós. Acontece que, dentro de você, vivo, na sua memória imediata, vamos imaginar 20, 30 reencarnações. Só para a gente simplificar. Tá bom assim, Décio? Vamos pegar só as últimas 30. Não vamos voltar muito, não. Né? Então, você tem o Décio hoje. Hoje ele é médico. E o Décio na França no século XIX? Vocês conheceram? Só que esse Décio, que não era Décio, né? Outro nome, né? François, tá bom assim, né? Esse está vivo nele. Essa encarnação está viva em mim, em você. E a memória tem uma coisa fantástica. Você só se lembra daquilo que te emocionou profundamente. Então, se eu te perguntar assim, o que você tomou de café da manhã, dia 4 de abril de 2003? Você não vai lembrar, claro, não vai lembrar, não é? Mas se eu te falar assim, que dia desencarnou aquele seu parente que você adorava, que era uma referência para você?
Você fala o dia, você fala a hora, você lembra do tempo, você lembra do clima. Então significa que a nossa memória reencarnatória ela é seletiva. Os amigos espirituais pegam assim suas últimas 5 encarnações e avaliam como são seus relacionamentos afetivos. Você vai ver que é a mesma coisa nas últimas 5 encarnações. Não raro com as mesmas pessoas, é engraçado. E os mesmos erros. É isso que Jesus quis dizer. Vós tendes por pai ao diabo. Quem que está inspirando o seu psiquismo? É seu passado? Ou é a proposta futura? São 2 forças. Tem uma que está puxando você para trás, para repetir padrões. E tem outras forças que estão alavancando o seu psiquismo para frente. Qual delas você segue? Esse é o ponto. Esse é o ponto vital da nossa reflexão. A que tipo de influências você está cedendo? Eu não estou falando de influência da mídia, influência do obsessor, não. Influência dentro de você. Por quê? Porque existe uma multidão dentro de você. Aí aquele sujeito, aquela moça, lá da Idade Média, está aí dentro de você, reivindicando comportamentos e fidelidades. Muitos de nós, companheiros espíritas, estamos aqui no espiritismo, ocupando cargos do movimento espírita e agindo como inquisidores da Espanha. Por quê? Fidelidade psíquica. Você não quer fazer diferente. Você sabe que tem que fazer diferente, mas não quer fazer diferente. Tem uma coisa no computador que é engraçada. Quando você liga o seu computador, tem um programa que está rodando na tela. É o que está aparecendo. Você abre o editor de texto, você começa a escrever o texto. Mas existe um programinha que roda por trás. Esse programinha que roda por trás são aquelas, na linguagem de Emmanuel, abre aspas, aquelas imagens em que estacionamos sob a fascinação dos elementos provisórios que nos escravizam. Tem um programinha que está rodando. Então, simples. O que a constelação familiar consegue já captar? Você chega numa família e olha assim, o avô era violento, o pai é violento, o filho é violento. Naquele avô, naquele pai, naquele filho, você vai ver espíritos que estão vindo juntos. Você não sabe quem ensinou quem a ser violento. E aí você pega esses 3 espíritos, vai ver que lá nas cruzadas, estavam os 3 lá nas cruzadas, estuprando mulheres, violentando mulheres, juntos. Então existe um programinha dentro do Haroldo, existe um programinha dentro de você, rodando por detrás. Esse programinha que está rodando por detrás é o diabo. É o Satanás, o capeta. Eu tenho uma saudade do Satanás com chifre, pata de bode. Esse Satanás é muito simples, gente. Esse aí não dá medo nem criança mais. O diabo difícil são esses programinhas que estão aí dentro de você. Então, por exemplo, o programa da vítima. Então, o que faz? Sem que você perceba, você adota comportamentos em que você sempre se faz de vítima. E aí, o que acontece? A sua vibração espiritual é assim, ei, por favor, me agrida, que eu preciso ser vítima. Fecha a cara para mim, me cumprimenta mal, faz alguma coisa para eu me sentir vítima, porque senão meu dia vai ficar incompleto. E aí você começa a adotar comportamentos em que você atrai circunstâncias e pessoas para confirmar o seu programinha que está rodando por detrás, do detrás. Por isso Emmanuel vai dizer assim, em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca.
tudo se desloca e se renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Ou seja, o que você faz repercute. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, na base está sempre um aspecto emotivo, que é onde nós fixamos, que é onde nós estacionamos. É aquela couraça que nós criamos. Aqui é que é difícil mexer. Porque mudar concepção, ideia, não é tão difícil. A questão é que toda ideia tem um conteúdo emotivo e tem um compromisso por trás dela. Por isso que é difícil mudar. Por isso que é difícil mudar um pensamento. Por que é difícil mudarmos a cultura de violência? Porque está entranhado no nosso psiquismo. Entranhado. Desde Caim, usando aí a simbologia bíblica, ele foi homicida desde o princípio. O que está entranhado no meu, no seu, no nosso psiquismo? Que violência é poder. Se você não conseguir com a educação, vai na força, não é assim? Está entranhado. Então você chega no aeroporto e fala assim, moça, eu preciso fazer. Não pode despachar. Não, você não está entendendo, eu estou precisando. Não pode. Moça, eu estou falando para você, eu estou atrasado, eu preciso colocar isso aqui. Tá. Aí você vira e fala assim, não, eu vou na violência que aí resolve. Entende? Então existe um compromisso psíquico de todos nós com a violência. Porque são milênios usando a violência para resolver as coisas, para desatar os nós. Se a pessoa não te ouvir com educação, grita. Se não te ouvir com um grito, enfia a mão. Se não te derem atenção, faz um barraco e um escândalo. Porque a violência resolve todos os problemas. Fazer esse mergulho e descobrir quais os programas estão rodando por baixo, aí é muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo mais prático aqui do intricado das relações. Do intricado das relações. Nós tivemos contato com uma dinâmica familiar que era assim: a mãe e a filha. A filha teve 2 crianças, sai quase todo dia e deixa as crianças para a mãe cuidar. A mãe cuida e reclama. E elas estão sempre em briga. Aí você vai examinar, o que acontece? Elas se unem por esse vínculo. A mãe só consegue se sentir mãe e importante se ela estiver cobrindo esse dever que é da filha, não é dela. Vai entender Deus por quê. Vai entender Deus as questões de culpa que existem nesse psiquismo que a faz se comportar dessa maneira. E a filha só conhece o amor de mãe, ela só conhece um tipo de amor de mãe. O amor de mãe que a isenta do cumprimento do próprio dever. Então é um amor adoecido, mas não adianta. Então você vai chegar lá, vai falar de espiritismo, vai ler as 1019 questões do Livro dos Espíritos, elas vão ouvir, mas que bonito, né? Que coisa linda essas questões do Livro dos Espíritos. É muito bonita, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas. Que coisa linda. Aí acaba o semestre, ela volta para casa, qual que é o amor de mãe que ela sabe dar? O amor de mãe que tira o dever da filha e assume um dever que não é dela. E a filha só sabe ser amada de um jeito, da mãe que não lhe dá autonomia, que não lhe incute responsabilidade, que assume as suas responsabilidades. E é esse amor que vincula as duas. E se você chamá-las para fazer palestra aqui, elas vão subir aqui e vão falar:
Mãe não deve assumir os deveres da filha. Por isso, Emmanuel, na sua sutileza, quando ele vai falar aqui da mente, que é o espelho da vida em toda parte, emitindo e refletindo, ele diz assim: nos seres primitivos, a mente aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, entre as ilusões que salteiam a inteligência. Saltear de assaltar. Nosso processo de aprendizado evolutivo tem sido o processo do assalto. As ilusões assaltam a nossa inteligência, amordaçam. Então vem uma ilusão e ela tampona sua boca, amarra suas mãos, amarra seus pés, e a sua inteligência não pode funcionar. Por que ela não pode funcionar? Porque a ilusão sabe que Deus se manifesta pela luz da razão. Deus é o pensamento divino. Ele nos deu a inteligência para quê? Para aprender a discernir, escolher, administrar, gerir nosso patrimônio evolutivo. E você sabe, quando você erra, é porque a ilusão assaltou, amordaçou a inteligência. Aí o que acontece? Acontece a desilusão. O que é o duro da desilusão? O duro da desilusão é que quando ela vem, você olha e fala assim: alguém pode entrar lá no quarto e desamarrar a minha inteligência? Aí vem sua inteligência toda raquítica, porque você não deu água, não deu alimento para ela, ela fala assim: eu te disse. Eu te falei. Eu acho interessante a metodologia do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que ele diz assim: o segredo está no autoconhecimento. Sim, mas como? E aí ele é preciso, porque às vezes a gente precisa de uma prática para entender a teoria. Antes de dormir, faz um exame do seu dia para você detectar os programas que rodaram por baixo. Mas nós não viemos aqui apenas para desanimar. Viemos também para trazer uma mensagem de esperança. Por quê? Se existe um elemento hoje absolutamente perigoso, eu vou dizer algo aqui. Eu tenho ficado assustado com o número de suicídios. Isso já tem sido falado muito na Tribuna Espírita, mas nós estamos vivemos isso. Pessoas que estão chegando e dando depoimento. O suicídio está se alastrando. Não deu nem tempo de falar isso com o Décio, com o Sérgio, né, que eu estou conhecendo agora, mas uma companheira que coordena uma das áreas da medicina da UFMG me procurou e falou assim: meu amigo, nós precisamos fazer alguma coisa. O índice de suicídio de acadêmicos de medicina está assustador. E quando um suicida, eu percebo que metade da turma está querendo suicidar. Outro índice preocupante: os processos de tristeza mórbida. Porque ficar triste é natural. Você tem que ter um momento de ficar triste, senão você não tem saúde. Mas a tristeza mórbida, então, como nós estamos na mais profunda transição planetária, e o que a transição planetária significa, a nosso ver? Esgotamento de paradigma. E você não esgota o paradigma se você não descer até o fundo do poço. Não esgota. Nós estamos vendo isso aí agora na política brasileira. Um paradigma, ele não acaba fácil. Porque o mal, ele não cede com facilidade. Então o mundo ainda vai precisar viver muito sofrimento para se desapegar de certos valores. E um deles é o valor da violência. Um deles é o valor da violência. Nós estamos vendo isso na política internacional, principalmente com o problema da Coreia do Norte. Estamos vendo isso em vários elementos. As pessoas, os líderes mundiais ainda acreditam que vão resolver na violência. Só que agora
não é mais soco, agora é bomba atômica. Olha, nesse processo agora da transição planetária, a coisa pior que pode te acontecer é você ser infectado por algo extremamente perigoso. Eu estou falando de uma bactéria destruidora dos seus recursos psíquicos. Ela se chama desânimo. Desânimo. Então, se nós realmente desejamos a paz, se nós realmente queremos atravessar e chegar, porque a Terra chegará à regeneração. A questão é se você chegará lá à Terra. Porque o progresso dos mundos é uma lei universal. E a lei do progresso não faz concessões a indivíduos. O progresso é uma lei cósmica dos universos. E o universo tem o ritmo dele, amigo. É para isso que existe repetição de ano. A quinta série vai para a sexta. E o que pode acontecer com você? Repetir a quinta. A escola não vai parar para te esperar. Então, o maior cuidado que nós podemos ter com o pensamento e com a nossa vida é nesse ponto aqui, que é a mensagem que eu gostaria que ficasse para todos nós. É uma mensagem de Emmanuel. Ele comenta o versículo 1 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, em que Jesus diz: orar, orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Emmanuel começa dizendo: não permitas que os problemas externos, inclusive os problemas do seu próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, o problema da política brasileira é o problema da corrupção, o problema do urbanismo, o problema da violência, o problema do assalto, o problema da doença, o problema da família, do seu pai, da sua mãe, da esposa, dos filhos, casamento, dinheiro, profissão. Eles estão aí. Mas não permitas que esses problemas interfiram no teu processo de iluminação espiritual, tornando você inábil para a iluminação individual. Pode acontecer? Pode. Você pode simplesmente perder a sua atual encarnação se você se tornar inabilitado para o teu processo de iluminação. Porque aí o que vai acontecer? Aí acabou. Nada vai te auxiliar a melhorar. Nada. E você vai enrijecer e não vai fazer nenhum avanço. O processo da tua iluminação espiritual fica profundamente prejudicado. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Encarnar é vir para o Enem. A aula você já teve. Você já assistiu ao curso regulamentar. Foi antes de você encarnar. Quando você se corporifica na Terra, você veio para o plano do exercício, da demonstração. Agora, quando você abre a prova do Enem, o que você encontra? Respostas ou perguntas? Perguntas. Então, quando você está encarnado na Terra, o que você encontra? Dificuldade e dor. Por quê? A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Você já sabe, exercita. Você faz bem, faça melhor. Você não sabe, aprenda. Você não vê, enxerga. Enche-te, pois, de calma e de bom ânimo. Emmanuel é duro, né? Em todas as situações. A beleza do Espiritismo é que ele nos ensina uma coisa. Olha,
tem problemas que não serão resolvidos nessa vida. Então, sossega. Fica calmo. Não vai resolver. Nem em você e nem no outro. Não vai. Por quê? Porque demanda tempo e bom ânimo. Bom ânimo por quê? Porque senão você desfalece, desmaia, cai, para. E aí é o seguinte, é triste você permitir, eu, Haroldo, permitir que os obstáculos sejam maiores do que nós. Agora, olha a sinceridade do Emmanuel. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha. Quer dizer, Emmanuel não está adorando a pílula, não. Ele está dizendo assim, meu amigo, você foi colocado no meio de 1000 obstáculos esquisitos, viu? Você queria só obstáculo que você compreende? Então, o bonito dessa fala do Emmanuel é que é o seguinte, você não vai compreender. Tem problemas, você não vai compreender. Você vai superar. Compreender é mais tarde. Porque para compreender, você vai ter que assistir assim umas 3 semanas de vídeo de encarnação passada, 16 horas por dia, você senta numa sala, assim, é bonito, gente, precisa ver. Você coloca um psicoscópio assim, o negócio projeta numa tela e começa a passar as suas vidas. Vem cá. Isso aqui é lá em Roma, primeira vez que você encontrou com essa criatura. Olha como é que vocês encontraram. É igualzinho encontrei agora, ué. É igualzinho, é isso mesmo. Mas vamos acompanhar aqui que vocês vão encontrar mais 30 vezes. E aí você vai entender. Então você foi colocado entre obstáculos de 1000 de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Toda inibição fora reflete uma limitação interior. Espanhol não é difícil de aprender. O problema é a minha limitação interna. Então as inibições exteriores têm um propósito. Nos auxiliar a vencer as limitações interiores. Porque um espírito puro é um espírito que venceu profundas e gigantescas limitações interiores. Alargou seus horizontes cognitivos e emocionais. Olha, gente, para um anjo deprimir, o mundo tem que acabar 3 vezes. Porque ele tem a força emocional de um diamante. E não precisa nem ir muito longe, não. Eu me lembro do fundador, a primeira casa espírita que eu frequentei, Loreto Flores, foi um grande espírita amigo do Chico, lá em Belo Horizonte. Campanha do quilo, Loreto Flores, um saco nas costas, bateu numa casa, a dona abriu a casa, olhou que era espírita, cuspiu no rosto dele. Loreto tirou o lencinho, tirou o óculos, enxugou, colocou o óculos e disse para a senhora assim, isso é para mim e para os pobrezinhos, a senhora tem alguma coisa? Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. E aí ele começa a listar. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da Boa Nova Nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde? Cadê esses guerreiros? Está fazendo palestra aí, né? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor
arrojados pelo tempo aos despenhadouros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras. Olha que frase linda do Emmanuel. Nas surpresas constrangedoras, porque algumas vão te constranger. Recorda, antes de tudo, que importa orar sempre, porque a oração é a conexão mental com as esferas superiores do progresso, do amor e da inteligência. Orar sempre. Trabalhando, servindo, aprendendo e amando. E nunca, nunca desfalecer. Não vamos cair não, gente. Vamos embora.